Olá, seja bem-vindo ao Urbanize, o seu programa sobre o mercado imobiliário. Aqui no Urbanize, a gente está acostumado a trazer diversos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. Já falamos de construção, já falamos sobre financiamento, já falamos sobre vendas, decoração e todos os outros fatores que influenciam o nosso mercado. E para mostrar essa amplitude, hoje vamos falar sobre elementos de diferenciação. E o que é isso? Nós estamos trazendo vários profissionais para mostrar o que são os elementos, os toques sutis que podem mudar o seu imóvel e melhorar a sua qualidade de vida. E o branco, Lucas? Tá na moda? O branco nunca sai de moda. Você vê em várias casas, às vezes, um ambiente branco e está mesclado com outro estilo da casa. Por exemplo, no meu apartamento que eu moro hoje, o meu banheiro é branco, mas a casa, o resto é todo estilo amadeirado. Então, o branco nunca sai de moda. E o branco, ele se adequa a várias características, a vários estilos, a várias pessoas, personalidades, enfim. Você chega numa casa hoje que está toda branca, daqui a pouco ela mudou, a decoração colocou tons mais fortes, mudou tudo. Então o branco, Gabriel, no meu ponto de vista, nunca saiu e nunca sairá de moda. Bom, o branco nunca sai de moda, porque o branco ele é a mistura de todas as cores do espectro. Então, se nós voltarmos para as aulas de ciências na escola, nós estudamos e aprendemos que ao ser girado, ao serem misturadas todas as cores, você chega no branco. E até você consegue trabalhar todos esses tons e não tem nada que não combine. Eles são sempre muito interessantes em qualquer estação do ano. E as cores, elas transmitem emoções. O branco, ele nos remete a sensações, a leveza, a espiritualidade, ao divino, a pureza, a limpeza. Também pode nos remeter a uma sensação de não saber o que fazer, porque o branco ele é uma grande tela em branco, né? E muitas pessoas, assim, artistas ou todos nós temos aquela sensação de, nossa, o que fazer com esse papel em branco? O que fazer com essa tela em branco? Então, para você aquecer esse branco e levar sensações melhores que ele pode nos dar, você pode utilizar outros tons que são neutros e próximos. Você pode usar madeira, você pode usar um papel de parede com textura ou não. Você pode colocar uma cortina interessante e você pode escolher alguns tons para trazer essa quenturinha do branco, apesar dele parecer uma cor tão fria e algo tão... se você não usar de um jeito legal, pode parecer transmitir essa frieza ou até essa falta de acabamento. Você entra num lugar e fala assim, nossa, tá super branco, super pálido e tem alguma coisa que poderia melhorar. E geralmente tem. Não existe certo nem errado. Você pode fazer o que quiser, trazer toda essa referência da sua família, trazer objetos que remetem à sua história e misturar com vários acabamentos e várias texturas mais modernas, com pedra, misturar tons neutros, tecidos, e isso nunca sai de moda. Então, um bom exemplo de como utilizar o branco e tons neutros e essa forma de aquecer esse uso de cores claras na decoração é aqui o apartamento do Vista Parque do Povo, da Mantei Funada, aqui na Central de Decorados. Cada vez mais nós estamos percebendo uma movimentação do residencial para estruturas mais rústicas, o que antes via só em barracões, utilizando metalon, ferragens e uma série de coisas. Hoje você vê uma casa com cara de barracão. O que é isso, Gabriel? Isso daí é meu objetivo de vida. Eu adoro esse estilo industrial, com muito ferro, com muito metalon, e também utilizando isso como forma de decoração, além da parte estrutural. Só que quando pensamos em ferro, estruturas, não é essa coisa só rústica. Às vezes você pega estilos mais modernos, Gabriel, e que usa muita ferragens, que usa muita metais, que dá todo o charme e uma diferença enorme na decoração da sua casa. Então o metal não precisa ser estritamente rústico, ele pode também ser fino e adequar à sua necessidade.
Um outro elemento coringa é a madeira, que pode ser utilizado tanto em fachadas quanto em elementos internos no próprio imóvel. A madeira é tão importante no imóvel que você vê cerâmicas imitando madeira para trazer aquele ar rústico, ar de madeira. Mas o melhor de tudo é quando você tem a madeira em casa mesmo, seja nos móveis, seja numa decoração, seja no piso, seja nos detalhes. Como a madeira é um coringa, né, Gabriel? Para fazer toda a diferença e você ter uma qualidade no seu imóvel e no ambiente onde você reside. Bom, a madeira talvez tenha sido a matéria-prima mais utilizada ao longo dos tempos pela sua neutralidade e a fácil composição com outros materiais. Atualmente tem sido muito utilizada a madeira como revestimento ou como mobiliário. Bom, tem um relato da nossa cliente, ela tem uma área gourmet pequena e sem muitos detalhes. E nós sugerimos para ela estar utilizando a mesa de base raiz, que trouxe um aconchego, muita personalidade e sofisticação para o espaço dela. Bom, as vantagens de trazer um mobiliário de madeira para dentro da casa é o tratamento termoacústico, que o que seria ele? O termo é em questão de temperatura, ele traz um aconchego maior para o espaço, e o acústico, que a madeira ela acaba absorvendo alguns ruídos, né, principalmente os ecos. E além disso, a madeira ela traz a conexão com a natureza, além da resistência e a durabilidade do material. E, ao contrário de alguns materiais, a madeira ela necessita de um tratamento periódico. É necessário ser passado uma vez ao mês a cera de carnaúba, porque a madeira é como a nossa pele, ela precisa de hidratação. E nisso a gente consegue evitar aquelas famosas rachaduras, né, na peça. E, se necessário, a cada 6 meses ser feito o lixamento da peça e passado um verniz para recompor as características naturais dela. Bom, hoje a empresa ela busca trabalhar de uma forma inteligente e sustentável. Toda a nossa matéria-prima ela é madeira de demolição. Toda a negociação também é feita localmente e a gente tenta buscar e aquecer o nosso mercado regional. E como as cores influenciam nos ambientes? Já é conhecido que as cores despertam emoções, e isso pode ter tudo a ver com o ambiente que você deseja desenhar no seu imóvel. Tanto na residência quanto no comercial, a cor é fundamental para que dê o toque acolhedor, né? Então você vê ambientes que você chega é tudo branco, te dá uma situação de paz, uma sensação de paz. Então é muito importante você se atentar a esses detalhes para que você tenha esse conforto dentro da sua casa. As cores hoje, a gama dela é imensa. Vamos pegar as mais básicas, não vou nem falar as primárias. A gente divide ela em 2 grupos hoje, que são as de movimento e são as neutras, são as estáticas. Que seria o quê? Vermelho, laranja ou amarelo são as cores excitantes, são as em movimentos. Aí vou estar falando mais ou menos quando a gente deve usar. E as neutras, que seriam, a gente pega as cores frias, que seriam a azul, a verde, essa gama. E as mais básicas, as neutras, que são as extremas, seria a branca e a preta. O que acontece? Quando você faz uma opção por cores frias, onde eu vou falar que você usaria na decoração? Quando você vai para uma área hospitalar. Porque o que ela significa? Saúde, limpeza, cura. Verde significa crescimento. Então é tudo que você precisa numa fase de tratamento. E elas são cores calmantes, senão não tem quem fica. As cores vermelhas, amarelas, a laranja são cores que elas parece que você fica em movimento mesmo, você fica excitada, porque ela tem esse pigmento muito fleumático. Então a gente fala que ela dá o amor, a paixão e leva até a raiva. Então tem que tomar muito cuidado quando você usa. Por isso a gente faz uma brincadeira, rosas vermelhas para quem é namorada, quer paixão, porque de fato a cor representa isso, né? O amarelo as pessoas usam para amizade, mas na verdade o amarelo é criatividade. Pessoas extremamente criativas buscam essa cor. Uma característica que eu falo sempre dessa brincadeira de cores, quando você vai colocar, são as roupas e também o mobiliário. Existem algumas cores que elas ampliam o tamanho do espaço e tem outras que elas diminuem. Então você pode usar isso como uma brincadeira para aconchegar, vamos supor, espaços que o pé direito alto é muito, muito, muito alto e você fica lá meio perdida, o mobiliário não se destaca. Você procura cores mais escuras, porque elas achatam. Listas são efeitos também de parede, tá? Na horizontal, que elas também cortam, tá? Na vertical não, a gente trabalha diferente. Outra coisa que a gente pode trabalhar para diminuir a mistura de cores seriam na estampa.
O que eu falo quando você vai fazer um mobiliário? Uma restauração mais séria, eu acho que são as paredes. É importante você conversar muito com o seu cliente. Eu falo que é a tal da anamnese da decoração. Você vai procurar uma pessoa, vamos pegar um exemplo só, extremamente introspectiva, depressiva, essa pessoa quer pintar a casa dela. Você fala, vamos pintar lilás roxo. Jamais. Essa é a cor melancólica. Se você vai fazer um quarto de uma criança, a criança é hiperativa, aí você faz aquela cabeceira, trabalha com vermelho, você vai piorar a situação. Então você tem que neutralizar esse tipo de personalidade naquele momento, porque ela tem um efeito realmente visual de registro mental, então ela vai mexendo com o comportamento. Então a cor é muito importante da casa. Existem aquelas cores que a gente fala que são típicas de combinar com o tipo de arquitetura. Se eu busco uma arquitetura moderna, você vai ver com muita frequência um branco, novamente voltando com tudo. Você vai ver muito as gamas de cinza, que o cinza eu falo que virou bege da vez. Tá todo mundo usando a gama do cinza. O cinza, quando eu falo cinza, tomar cuidado com as cores, porque ela tem uma gama que muda o pigmento. Existem os cinzas que tem um pouquinho de pigmento de verde de concreto, particularmente são as que me agradam. Existem aquelas que vão com pigmento preto, então fica aquele cinza azulado. Então tomar muito cuidado, porque a pessoa fala, não gostei do cinza, de repente não gostou daquele cinza. Quando é uma casa que eu estava comentando mineira, mais rústica, nós vamos trabalhar com cores, que é uma característica do mineiro floral, o chitão, a madeira, o laranja, o bique, com um pouco de cautela, mas entrando um pouco com essas cores, porque as cores falam muito da personalidade do cliente e da arquitetura. Estilo, praticidade, inovação. Se você busca modernidade em tudo, sua vida vai ganhar novos ares. Neopetrópolis. Mais que um empreendimento, um novo conceito de moradia. Você vai viver com todas as conveniências do Jardim Petrópolis. Muito mais lazer e espaços em sintonia com o mundo atual. E apartamentos inteligentes, que combinam com o seu estilo. Visite a central de vendas e conheça os apartamentos decorados. O restaurante Cantagalo sabe que servir uma comida tradicional, gostosa e de verdade encanta a todos. Aberto de terça-feira a domingo e com uma variedade de pratos, é uma ótima opção para quem procura um almoço delicioso sem abrir mão de se sentir em casa. Vem para o Canta. Rua Antônio Furtado de Miranda, 478, próximo à Avenida Brasil. Peça também pelo delivery 3223-8787. Restaurante Cantagalo. Almoço que encanta. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. É promoção. Os momentos bons que a gente passa, seja sozinho, com a família, com os amigos, às vezes são lembrados através de mimos. Uma viagem que você faz, uma lembrança que você dá para alguém ou que você traz para você guardar na sua casa, é muito importante para a decoração da casa, né, Gabriel? Exatamente. Além das memórias, você pode utilizar esses souvenirs como elementos de decoração, elementos de memória, alguma peça que te remete a algum familiar. E isso fica muito interessante na composição da decoração do seu imóvel. Que além da decoração, a sua história ali fica registrada. É muito bacana quando a gente vai viajar, vai para algum lugar e quer trazer uma lembrança, né? Seja um lápis, um imã de geladeira. Eu acho super bacana, porque você vai remeter a memória do local que você foi, de um país diferente, uma cidade que você se identificou. Isso é muito legal, né? E eu, como arquiteto, adoro trazer peças super bacanas para decorar ou meu escritório ou a minha casa. Só que eu tenho que ter o cuidado dessas peças, à medida que eu escolho, que eu compro, dela compor com o ambiente que eu vou colocar. Então eu já trouxe esculturas enormes dentro da minha mala, paguei excesso de bagagem, mas são peças que você olha, se identifica e vê que ela tem todo um charme
uma presença para determinado ambiente que você já está mentalizando em colocá-la. Mas assim, uma dica bacana é você olhar essa peça não só individualmente, mas olhar ela sob determinado espaço. Então, onde você vai colocar essa peça? Se é uma peça muito grande, muito chamativa, às vezes é uma escultura, como no caso que eu relatei, você tem que já ver onde você vai colocar essa peça. Tudo bem, você pode ter uma paixão pelo objeto individualmente, mas você tem que depois ver onde você vai colocar e se ele vai ficar legal no ambiente. Um cuidado que a gente tem que ter à medida da gente escolher uma peça grande ou trazer uma peça grande de viagem é que essa peça não pode ter uma cor muito vibrante ou chamativa. E se escolher uma peça de cor chamativa e vibrante, tem que ver se ela vai compor no seu espaço, no seu ambiente. Pode ser que você use essa peça para ela chamar a atenção na sua sala, no seu escritório. Então aí é legal, é válido apostar numa peça chamativa. Mas se sua sala já tem uma peça que o olhar já é direcionado para ela e você vai colocar outra peça chamativa, pode criar um ambiente confuso e de poluição visual. Uma outra questão importante, como eu já mencionei sobre cores, eu tenho um elemento aqui no escritório. O meu escritório ele é totalmente contemporâneo. E esse elemento que eu trouxe para cá, ele tem uma característica vintage, porque é uma máquina antiga de escrever e eu apliquei uma cor nela totalmente chamativa, que é o vermelho. Então eu elegi ela como o elemento de destaque de decoração no meu escritório e ela compondo com todo o espaço para que fique de uma maneira harmônica, tá? Então teve que ter todo esse cuidado, esse elemento chamativo, ele tem que estar sobre uma superfície neutra, para ele, além de se destacar, ele harmonizar com todo o contexto. Legal dizer também sobre ambientes corporativos. A decoração pode transmitir a mensagem que você quer passar da sua empresa para o seu cliente. A decoração nos ambientes corporativos, ela não é um elemento acessório, não é só assim de beleza. Ela está diretamente relacionada à identidade visual, pois ela será representada nos móveis, nas plantas, nos tapetes, nas cores desses elementos que compõem o ambiente. É importante saber que tudo que está no ambiente corporativo transmite uma mensagem, tanto para os clientes como para os colaboradores, né? E hoje, para explicar melhor essa questão, eu trouxe a arquiteta Alessandra Bertipaglia. Olá, tudo bem, Bruna? Obrigada pelo convite. E realmente é isso daí. Hoje a gente tem um intuito muito mais de trazer aconchego para o ambiente de trabalho. Isso daí vai sempre resultar em resultados melhores, tanto de quem trabalha no ambiente, né, como um todo. Então isso daí é um reflexo hoje dessa coisa das texturas que a gente usa, dos tons que a gente vai elaborando para entrar em harmonia. Então é bem importante essa questão hoje do lado psicológico também. Isso daí sempre vai resultar em bons resultados para a empresa, né? A questão da iluminação, né, Alessandra, é muito importante, né? A iluminação, até assim, um toquezinho que a gente vê isso daí muito. Antigamente, e hoje ainda as empresas se pegam muito que tem aquela coisa do mito, que a iluminação branca, ela deixa mais claro, ela resulta em mais prospecções de trabalho e tudo mais, mas é ao contrário. Na verdade, a luz amarela que ela traz, batendo de novo nessa tecla do aconchego, e ela deixa a pessoa mais alerta, mais disposta, e a luz branca ela traduz numa sensação de cansaço ao longo do dia. Então a produção diminui. Então é tão interessante esses toques que tem tudo a ver com o psicológico, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo, e que também é comprovado, né, que os resultados são muito melhores. Então, o que você pode falar, Alessandra, que mudou agora com a pandemia? Olha, mais do que nunca,
o lado psicológico, a gente deixar o ambiente mais confortável, mais aconchegante, mais inspirador mesmo para as pessoas. Então, assim, às vezes é um toquezinho que a gente coloca, é um tipo de cortina, um tipo de persiana, um tapete que vai trazer essa sensação para a gente, e deixar muito também quem está trabalhando com uma informação de segurança, de estabilidade, passar isso para as pessoas. Até os clientes que a gente recebe, né, tanto em escritórios, em lojas, enfim. Quanto mais eles se sentem à vontade no ambiente, mais ou eles vão comprar mais, ou eles vão trazer mais produtos e negócios para o empresário. Alessandra, e hoje também eu tenho observado que nos ambientes as pessoas gostam muito de colocar plantas, né? Por que isso? Essa aí é uma tendência, na verdade, que vem já há alguns anos, de trazer o verde para dentro da casa, né? Remete mais uma vez a essa sensação do bem-estar e traz vida, né? Então a gente entra num ambiente onde não tem planta nenhuma, seja ela natural ou permanente, que a gente fala que são as artificiais, te dá um acolhimento, né? Uma sensação gostosa, mais agradável. Então isso daí realmente é uma tendência muito forte e que cada vez mais vem aumentando, desde vasos, arranjos decorativos, até jardins verticais. A gente vê muito assim, o uso de ambientes com vidros abertos para um jardim. Então é essa tradução de trazer o verde para dentro de casa, para dentro dos escritórios, que é bem bacana. As pessoas acostumaram, né, com essa ideia do trabalho home office, não é nem com a ideia, as pessoas acabaram trabalhando durante essa pandemia muito tempo dentro de casa. Então eu acho que agora a tendência é trazer esse conforto, essa paz, né, também para o ambiente de trabalho. Quando pensamos em iluminação, nos remete à cabeça claridade, luz, enfim. Mas não é só você pensar no ambiente e ter uma lâmpada para acender aquele ambiente. Vai muito além, Gabriel. Eu costumo dizer que é a cereja do bolo. Além de você pensar na qualidade, o conforto, por exemplo, para uma leitura ou para assistir um filme, também tem muito a ver com a decoração. O quão imponente ou quão bonito fica o apartamento ou a casa que você vai residir, né, Gabriel? Exatamente, Lucas. Cada espaço precisa de uma iluminação diferente. Ambientes intimistas, uma cozinha clara ou um espaço para trabalho ou estudo que seja bem iluminado. Quando a gente vai fazer a iluminação de um ambiente, a gente precisa pensar muito bem na utilização desse ambiente. Hoje em dia, com a pandemia, tem muita gente transformando as salas em home office, porque não tem um lugar específico para fazer um escritório, então transforma a sala em home office, ou a sala de jantar em home office, porque já tem uma mesa. Então, toda vez que a gente vai fazer uma iluminação, a gente precisa pensar bem quais são as utilizações do ambiente. Então, um ambiente pode unir várias funções num ambiente só. Uma sala pode ser brinquedoteca, pode ser um lugar gostoso para assistir um filme, para receber os amigos, home office. Então, a gente faz normalmente cenários diferenciados. Então, a gente tem um cenário para brinquedoteca, um cenário para home office, um cenário para receber os amigos e assistir uma televisão. Quando a gente fala em cenários, a gente fala em individualizar os tipos de iluminação através do interruptor. Então, a gente tem um interruptor lá na parede da nossa casa e cada tecla de interruptor acende determinadas luminárias que criam esse cenário. Então, quando a gente tem uma iluminação decorativa, tem um interruptor só para ela liga só as luzes das extremidades, que lava a parede, deixa a parede iluminada, ilumina quadro. Aí, outro interruptor, ela liga geral do meio do ambiente, que serve mais para uma iluminação geral, que seria até para um home office, para uma iluminação um pouco mais forte. A gente pode trabalhar com sanca também, que seria um outro interruptor. Só aí a gente já criou 3 cenários diferentes. Então é através dos interruptores que a gente divide esses cenários, que são circuitos separados. O tipo de iluminação, normalmente, para cada uso, ele tem um número de lumens que precisam ser usados. Então, quando você tem um home office, a gente precisa aumentar o lumens que vai ser utilizado ali, porque a gente precisa de mais iluminação para poder fazer atividade, leitura, ler um computador. Então, isso não interfere na temperatura de cor, que é a coloração da lâmpada. Tem muita gente que acha
que o branco ilumina mais e o amarelo ilumina menos. Isso não é real. A gente precisa prestar atenção no lumens que precisa ser utilizado, que é diferente da temperatura da cor. Então, o home office, ele pode sim utilizar uma lâmpada mais suave, porém um lumens maior, em maior quantidade, do que para assistir um filme, para receber os amigos, que a gente diminui a quantidade de lumens, porém podemos usar a mesma temperatura de cor. Com relação ao tipo de lâmpada que você vai usar ou até a temperatura de cor, a gente tem muitas variedades desse tipo de lâmpada e variação de cor. Hoje em dia, antigamente a gente tinha 2 tipos só, hoje já existem vários tipos. E normalmente a gente não mistura temperatura de cor em ambiente, a coloração ou suave ou fria, ou usa tudo a fria ou usa tudo a suave. Porém, tem uma lâmpada que ela entra no quesito decorativo, que ela é bem decorativa mesmo, ela não gera muita iluminação, que é a lâmpada de filamento carbono, que ela vem com uma pegada meio vintage, que está bem alta agora, e ela é usada como decorativa. E ela gera mais um cenário, porque ela não ilumina, ela só dá uma leve suavizada no ambiente, e para isso precisamos de mais interruptores, mais cenários para transformar a iluminação do ambiente todo num conjunto. Estilo, praticidade, inovação. Se você busca modernidade em tudo, sua vida vai ganhar novos ares. Neo Petrópolis. Mais que um empreendimento, um novo conceito de moradia. Você vai viver com todas as conveniências do Jardim Petrópolis. Muito mais lazer e espaços em sintonia com o mundo atual. E apartamentos inteligentes, que combinam com o seu estilo. Visite a central de vendas e conheça os apartamentos decorados. O restaurante Cantagalo sabe que servir uma comida tradicional, gostosa e de verdade encanta a todos. Aberto de terça-feira a domingo e com uma variedade de pratos, é uma ótima opção para quem procura um almoço delicioso sem abrir mão de se sentir em casa. Vem para o Canta. Rua Antônio Furtado de Miranda, 478, próximo à Avenida Brasil. Peça também pelo delivery 3223-8787. Restaurante Cantagalo. Almoço que encanta. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. E nesse programa trouxemos matérias diferentes do que nós costumamos dizer no nosso dia a dia do mercado imobiliário. Quanto os elementos naturais é importante para um bom projeto, quanto a questão de cores, e se o branco está na moda ou não está, peças decorativas, peças que trazem lembranças e boas lembranças, e quanto é importante para um ambiente para ficar agradável e para remeter à memória. Então, nesse programa, nós buscamos trazer para você o quão importante são esses elementos e quanto agrega num bom projeto. Ô Lucas, e tudo isso mostra a amplitude do mercado imobiliário e que todo mundo, de alguma forma, está nele. Se você não viu todas as matérias desse programa, já está disponível em nossas redes sociais, @UrbanizeTV no Facebook, no Instagram e no LinkedIn e também no YouTube. E ainda, acompanhe nosso portal urbanizetv.com.br e reveja todos os outros programas. Até a próxima!